Vamos falar de um assunto um pouco delicado, mas que precisa ser esclarecido. Amiga e amigo de jornada, hoje eu quero tocar em um assunto que muita gente evita, mas que precisa ser encarado com maturidade financeira. Me responda com sinceridade. Você deseja prosperar, mas quando o assunto é imposto, a primeira reação é de revolta? Você sonha em crescer, mas não aceita a responsabilidade que acompanha o crescimento? Porque existe uma verdade que pouca gente fala. Quem deseja viver prosperidade precisa aprender a lidar com responsabilidade. E pagar imposto faz parte disso. Muitas pessoas travam a própria riqueza porque enxergam o imposto como castigo, quando, na verdade, muitas vezes ele é apenas o reflexo de que você finalmente começou a crescer. Hoje eu vou te mostrar os 7 motivos para você aceitar pagar imposto como parte natural da sua evolução financeira. E talvez, ao final deste vídeo, você nunca mais veja isso da mesma forma. Mas antes, se inscreva aqui no nosso canal, curta esse vídeo, comente aqui abaixo, eu escolho prosperar com consciência. E compartilhe com familiares e amigos que você deseja ver prosperar junto com você. Porque prosperidade também se compartilha. Eu sou Adélia Glicério, treinadora financeira, comportamental, sistêmica, escritora, palestrante, investidora e idealizadora do Instituto Adélia Glicério. E a minha missão é ajudar famílias a romper a bolha da escassez e a criar o ciclo da prosperidade. Então, vamos lá? Primeiro motivo. Quem prospera contribui mais. Se existe imposto, muitas vezes existe crescimento. Quem ganha mais, contribui mais. Quem investe mais, contribui mais. Quem constrói patrimônio, naturalmente, entra em um outro nível de responsabilidade. O problema não está no imposto. O problema está em querer viver riqueza sem aceitar o peso da maturidade. Muitas pessoas querem o resultado, mas fogem da responsabilidade. E isso não sustenta prosperidade. Prosperidade sem estrutura vira desorganização. Dinheiro sem consciência vira destruição. Se você está pagando imposto, porque cresceu. Isso pode ser um excelente sinal. Significa que você saiu da sobrevivência e começa a construir patrimônio. E isso é evolução. Segundo motivo, fugir do imposto trava a mentalidade de abundância. Presta atenção nisso. Quem vive obcecado em não pagar imposto muitas vezes vive preso na energia da perda. A mente pensa assim: como eu faço para não perder? Mas a pergunta correta deveria ser: como eu faço para crescer mais? Isso muda tudo. Mentalidade de escassez olha para a perda. Mentalidade de prosperidade olha para a expansão. Não é sobre gostar de pagar imposto. É sobre entender que seu foco precisa estar no crescimento e não no medo. Quem pensa pequeno sempre luta para proteger migalhas. Quem pensa grande constrói abundância. Motivo 3. Imposto faz parte do jogo de quem constrói patrimônio. Empresários entendem isso. Investidores entendem isso. Grandes construtores de patrimônio entendem isso. Porque riqueza não é improviso, riqueza é estratégia. Quem amadurece financeiramente entende que imposto faz parte do jogo. Não se trata de romantizar, se trata de compreender. Você não entra em um jogo novo querendo mudar todas as regras. Você aprende as regras e joga melhor. E assim com os investimentos. É assim com o patrimônio. É assim com a prosperidade. A pergunta não é como eu fujo. A pergunta é como eu me organizo melhor. Isso é maturidade financeira.
Quarto motivo, organização financeira reduz medo tributário. A maioria das pessoas não tem medo do imposto, tem medo da desorganização. Porque quem não controla a entrada, não controla a saída. Quem não sabe quanto ganha ou faz, também não sabe quanto deve pagar. E aí nasce o desespero. Mas quando existe planejamento, tudo muda. Quando existe reserva de oportunidade, tudo muda. Quando existe acompanhamento estratégico, tudo muda. O imposto deixa de ser susto e passa a ser previsão. E isso traz paz. Prosperidade não é surpresa. Prosperidade é planejamento. Motivo 5. Pagar corretamente traz paz e segurança. Não existe liberdade verdadeira quando você vive com medo. Medo da fiscalização, medo da multa, medo do problema futuro, medo da conta que pode explodir. Isso adoece, isso rouba energia, isso trava a prosperidade. Regularidade traz paz, legalidade traz segurança, organização traz liberdade. E eu sempre digo, prosperidade também é dormir em paz. Não adianta ter dinheiro e perder o sono. Não adianta crescer e viver em constante ansiedade. A verdadeira riqueza é aquela que sustenta paz. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, talvez tenha chegado um momento de parar de apenas assistir e começar a viver essa transformação. No programa Vida Plena, nós trabalhamos profundamente a inteligência financeira, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Porque prosperidade não nasce só na conta bancária, ela nasce primeiro na mente e no coração. Todos os meses, o IAG disponibiliza 5 vagas para aplicação. E quem se candidata ganha um planejamento para 12 meses. E ainda uma sessão gratuita de 30 minutos, que pode ser realizada por mim ou por um especialista da minha equipe. O link está na descrição deste vídeo. Se faz sentido, se candidate. Talvez seja o seu próximo passo. E agora é momento da nossa passagem bíblica. A riqueza obtida com facilidade diminuirá, mas quem a ajunta aos poucos terá cada vez mais. Provérbio 13, versículo 11. Olha que profundidade. A palavra já nos ensina sobre construção sólida. Não é sobre atalhos, é sobre consistência. Não é sobre fugir, é sobre construir. Não é sobre medo, é sobre responsabilidade. E vamos à nossa oração para intensificar a nossa intenção verdadeira. Se puder, feche os olhos, respire profundamente e solte. Respire mais uma vez e solte. Respire profundamente mais uma vez e solte. Senhor, hoje eu te agradeço pela consciência. Te agradeço porque prosperidade verdadeira não é apenas ter dinheiro, é ter sabedoria para sustentar. Pai, retira de mim toda a mentalidade de escassez, todo medo, toda resistência, toda a crença que me impede de crescer com maturidade. Me ensina a prosperar com responsabilidade. Me ensina a administrar com sabedoria. Me ensina a construir riqueza com paz, honra e propósito. Que eu nunca deseje apenas receber, mas também esteja preparado para sustentar. Que eu tenha disciplina, que eu tenha visão de futuro, que eu tenha coragem e que toda a prosperidade que chega até mim seja instrumento de bênção para minha família e para outras vidas. Eu declaro abundância com consciência, crescimento com equilíbrio, riqueza com paz e um futuro financeiro próspero, alinhado com teu propósito.
Em nome de Jesus. Amém. Voltando ao nosso assunto, sexto motivo. O foco deve estar no lucro, não apenas no custo. Quem pensa pequeno, olha apenas para o imposto. Quem pensa grande, olha para o lucro, olha para a expansão, olha para a liberdade. É melhor pagar imposto sobre ganhos reais do que viver tentando economizar sem crescer. Muita gente economiza centavos e perde fortunas, porque não aprendeu a expandir. Não tenha medo de crescer, tenha medo de permanecer pequeno, por pensar pequeno. Sétimo motivo: prosperidade exige responsabilidade. Dinheiro sem consciência pode destruir famílias, pode destruir relacionamentos, pode destruir propósito. Mas riqueza com responsabilidade constrói legado. Aceitar obrigações faz parte da maturidade. Quem deseja abundância precisa estar preparado para sustentá-la. Prosperidade não é sorte, é estrutura, é consciência, é visão de longo prazo, é responsabilidade. E quem entende isso, para de lutar contra o processo e começa a viver a evolução. Se esse vídeo falou com você, se inscreva agora no nosso canal. Curta esse vídeo, comente aqui. Eu escolho prosperar com responsabilidade. E compartilhe com seus familiares e amigos que você deseja ver prosperar junto com você. Porque riqueza de verdade não cresce sozinha. Ela cresce em ecossistema, ela cresce em família, ela cresce em consciência. E eu quero terminar te dizendo algo poderoso. Não tenha medo de pagar imposto. Tenha medo de permanecer pequeno por pensar pequeno. Porque quem amadurece financeiramente entende que prosperidade não é fugir da responsabilidade, é aprender a sustentá-la. A riqueza começa quando você deixa de agir como um sobrevivente e passa a agir como construtor de legado. E lembre-se, conhecimento é poder, mas aplicação é transformação. Fico por aqui e até o próximo vídeo da Vovó das Finanças.